Quem prestou serviço militar sabe que uma das coisas que eles fazem com a gente lá é mostrar que o seu limite está muito mais além, né? Então, por exemplo, alguém aqui deve ter dito, eu nunca que eu comeria isso. Então, por exemplo, eu lembro que no meu serviço militar eu superei o meu limite. Eu tive que comer uma moela de galinha crua, tirar na hora, assim, que nem um sanguinário, e eu tive que comer. Eu me lembro que eu tive que ficar de cócoras em cima de um pedaço de pau. Nos primeiros 20 minutos eu falei assim, eu vou morrer. Mas a gente ficou mais de 3 horas. Ele falou, porque em situação de guerra você vai ter que ficar. Então, eu falei, não, mas não vai ter guerra, nós somos um país de paz. Então, a vida é assim. A vida, ela tem essa tendência, essa situação de nos forçar a descobrir que o nosso limite está muito mais além do que o que a gente pensa. Muita coisa que a gente entrega antes da hora, a gente aguentaria mais tempo. E talvez hoje você chegou aqui nesse sentido, da mesma forma que esse salmista, como a gente vai ler, você chegou no seu limite. Mas eu queria dizer que você ainda não chegou no seu limite. Ainda não chegou. Você aguenta ficar mais dias. Tem pessoas que achou que não conseguia ficar, tipo, você já ficou 2 dias sem comer? Aí você fala assim, cara, eu não vou aguentar, agora eu vou morrer. Eu não aguento, não morre ainda não, demora um pouco mais. Demora mais. Tem gente que aguenta até 20 e tantos dias, mais do que isso, acho que é, né? Mais dias a pessoa aguenta. Tem coisa que a gente acha que chegou no limite da gente, mas não chegou. A maior parte de nós explodimos antes da hora. Entendeu? A maior parte de nós explodimos antes da hora, entregamos o jogo antes da hora. E a gente precisa saber que Deus nos deu muito mais resiliência. Ou seja, muito mais capacidade de suportar calor, suportar aquilo que quer nos derreter, que quer nos destruir. Eu não posso me deixar ser levado pelos meus sentimentos. Os meus sentimentos, eles geram uma briga constante com a minha razão. Por quê? Porque os meus sentimentos sempre estão querendo produzir um cenário de prazer. E não que o prazer seja errado, mas o prazer, ele deve ser uma recompensa de uma busca. O problema é que a gente quer o prazer sem a busca, não é? A gente quer o prazer sem um compromisso. A gente quer o... Não, o prazer é sempre fruto de uma busca. Por exemplo, uma pessoa que tira férias, é gostoso tirar férias, não imagina que você vai para um resort, tudo inclusive, assim que fala, não, tudo incluído. Você chega lá, você não se preocupa, all inclusive, assim que fala, né? Chega lá, você não se preocupa com nada, é bom, né? Legal. Mas para você chegar lá, você tem que ter pago isso antes, ou vai ter que morrer com 10 prestações depois, entendeu não? Ou seja, não existe prazer sem que eu tenha tido que fazer alguma coisa que eu não goste por aquilo. E se eu não fiz, alguém fez. Se eu não fiz, alguém fez. Ah, não, eu nunca precisei, meu pai me deu. Então seu pai ficou que nem um jumento lá coisando. Alguém teve que fazer, o que eu quero dizer é isso. Mas o que eu quero falar com você hoje é isso, que talvez você possa se achar no seu limite. Talvez você está naquele processo em que você já viveu tantas situações perturbadoras, e a sua pergunta para Deus é essa que o salmista faz: até quando, Senhor? Vamos ler Salmo 13? Diz assim, ó: até quando me esquecerás, Senhor? Para sempre? Até quando encobrirás de mim tua face? Até quando sofrerei com preocupações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Renova o brilho da vida nos meus olhos. Caso contrário, me entregarei ao sono da morte. E o meu inimigo virá a dizer: eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Contudo, eu confio em teu amor. O meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Eu desejo cantar ao Senhor por todo o bem que Ele me tem feito. Vamos orar. Pai, fala conosco em nome de Jesus através dessa palavra. Ministra o nosso coração, meu Pai, em nome de Jesus, especialmente nós que em alguma área de nossa vida chegamos num certo limite, ou pensamos ter chego nesse limite. Nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus, a reagir, a tomar postura e posição,
nos ajude a entender hoje a Tua palavra e que a gente possa sair daqui motivado, fortalecido, com a nossa fé rejuvenescida, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Quando o salmista começa a escrever esse salmo, as crianças que quiserem descer, fiquem à vontade, tá bom? Tem aula lá embaixo. Quando o salmista escreve esse salmo, é um salmo bem desanimador, né? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Ele faz aqui 4 perguntas. 4 vezes ele pergunta até quando. Ele quer um prazo para terminar a coisa. A gente gosta de prazo para terminar certas coisas que a gente não gosta, né? Coisa que a gente gosta, a gente quer que estica, né? Coisa que a gente não gosta, a gente quer prazo de duração. Até quando? Ele começa a fazer essa pergunta, ele pergunta por 4 vezes, ele toca aqui em 4 áreas que enfraquecem a nossa fé, que fragiliza a nossa fé dentro dessas perguntas dele, e que eu e você também somos tocados e que muitas vezes nós sucumbimos diante de tal situação. A primeira coisa que a gente vê aqui no até quando, é que um tempo de lutas prolongadas, ele tem por natureza enfraquecer a nossa fé. Diga isso só para a gente guardar, diga, as lutas prolongadas. Fala com mais vontade assim, com mais fé. Diga, as lutas prolongadas esfriam, enfraquecem a nossa fé. Ele está vivendo aqui uma luta que está se prolongando. Sabe aquela coisa que você luta hoje, luta amanhã, você ora hoje, ora amanhã, vai na quadrangular, faz 12 dias, vai no pastor Josias com ele no monte, estou fazendo propagandas para você, vai lá na irmã Hilda para ver se ela revela o que está acontecendo, dá uma descida no pastor Alessio lá longe para ele dar uma outra cobertura, e você está nessa busca constante, nada muda de lugar. Isso cansa a gente. As lutas prolongadas, elas acabam por enfraquecer a nossa fé. A gente tem essa tendência. Então o salmista, ele está nessa jornada, ou nessa caminhada, de uma luta que não é uma luta rápida, é uma luta constante, é uma luta distante, é uma luta demorada. Eu não sei se ele está falando em relação a suportar Saul que o persegue, eu não sei se ele está falando em relação ao seu filho que o traiu, a gente não sabe, os salmos eles não são colocados em ordem. Eu só sei que a alma do salmista está agonizante por uma desgraça, por uma dor, por um sofrimento que se eterniza na sua vida e que parece que não vai passar. É como uma dor que acontece na gente. A gente fala, Deus, até quando? Até quando? Todo mundo aqui já fez essa oração de até quando, e querendo que Deus revela, né? Mas fato é que Deus não revela, Deus não dá prazo, Deus parece não falar. Essa é a pergunta dele, até quando se esquecerás de mim? Ou seja, ele entra num conflito espiritual, ele começa até a ver em Deus coisas que Deus não existe. Deus não consegue se esquecer de ninguém. Deus não consegue fazer com que você se apague da memória dele. Mas quando a gente está assim, a gente tem essa tendência de entrar nesse caos espiritual, de que às vezes até a gente olha para Deus como se Deus não estivesse olhando para a gente, como se ele não estivesse sabendo de tudo aquilo que a gente está passando. O fato é que toda luta prolongada produz o enfraquecimento da nossa fé. A gente começa crendo muito, mas no meio, né? É legal ver as pessoas começarem as coisas. A pessoa que começa a faculdade, ela fala, entrei na facu. Ela fala, entrei na facu. Fala, que legal. E é legal, começando, né? Mas cara, não é que a gente joga praga, mas todo lugar sempre tem uma coisa que persegue a gente. Não tem jeito isso, entendeu não? E ela entra lá e de repente ela descobre o seguinte, que vai ter um professor chato. De repente ela descobre que vai ter coisas que não são tão legais assim. De repente ela descobre que tem uma matéria que ela não domina. Então a tendência dela querer desistir do seu curso é muito grande. É aquela pessoa que tem aquele sonho de ter alguma coisa própria, e ela acha assim, que vai arrebentar a boca do balão, vai abrir, vai fazer uma inauguração X, estou investindo, estou fazendo uma live, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e os meus amigos vão vir, e vai vir parente meu de Campinas. Eu falo, legal, e dentro de mim eu falo, mas ele vai vir todo dia, eu quero ver segunda-feira, né? Não é jogando praga, é uma realidade. Começar uma jornada é fácil,
continuar essa jornada é um pouco mais complexo. O que eu quero dizer é o seguinte: é preciso que passe o dia da inauguração para você descobrir como é que é o dia a dia, que todo dia você tem que jogar o laço, tem que conquistar de novo, tem que ser criativo. A vida é assim. É legal as pessoas começarem um casamento, como começa bonitinho, beijinho na boca, juntinho, todo dia nós vamos tomar o café da manhã junto, a gente vai dormir junto, até que dá o terceiro mês eles estão brigando porque um gosta de ar-condicionado, outro não gosta. Não estou jogando praga, eu estou falando da realidade da vida, por favor, entendeu o que eu estou dizendo? Cara, e eu não sei, parece que Deus tem um negócio. Você já viu que ele casa um que detesta ar-condicionado com outro que não gosta? Não sei, você já viu isso? Eu nunca achei, deve ter aqui, mas se tem, depois você se apresenta para mim, um casal que os dois gostam de ar-condicionado. Nunca achei. Achei aqui? Glória a Deus, o primeiro. Mas normalmente, na casa de Samuel, por exemplo, Samuel é um menino fresco, ele gosta da frescura. A mulher dele já gosta do calor, né, Samuel? Quer dizer, é complicado, entendeu? É assim. Então, começar é legal, e a gente tem que começar. Só que a gente tem que ter suporte para entender que tudo que a gente começa, a gente vai ter que aguentar e levar. E muitas vezes alguns projetos na nossa vida, ele vai ter uma luta mais duradoura. E as lutas extensas, elas acabam por nos enfraquecer na fé. E se a gente não for decidido, definido, se a gente não entender que fé não tem nada a ver com emoção, se a gente não entender que fé tem a ver com objetividade, tem a ver com convicção, tem a ver com o começo de uma estrada e o processo de caminhada pela mesma, se a gente não colocar na cabeça isso, a gente acaba se esfriando na fé, azedando na fé, a gente acaba cansando-se de crer, a gente deixa de crer e a gente abandona a fé. O que ele está dizendo é isso: Deus, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me riscou do seu caderno, o Senhor me tirou da sua história. Eu estou clamando por isto e nada está sendo feito. Eu não sei porque Deus às vezes parece demorado. Só sei que às vezes na minha vida e na vida de outros ele parece demorado, mas Deus sempre vem. E quando ele vem, ele desconta todos os atrasos possíveis. Mas que é de fato, que é fato, é fato. É que às vezes Deus parece devagar demais. O salmista aqui, ele está botando um até quando, porque ele chegou no limite de uma luta que se prolongou na sua vida. E muitas vezes eu e você, a gente está vindo de uma jornada e de uma luta que a gente já deixou de exercer fé. Deixou de exercer fé, não sei, pode ser no campo material da sua vida, numa área de conquista. É um sonho que você manteve, de um dia eu vou fazer isso, e esse um dia já está virando anos e não está realizando, não está acontecendo, não sei. Pode ser numa questão de uma luta espiritual, em que você tenta vencer uma questão da sua alma, uma tara, uma loucura, uma coisa qualquer, e você não está conseguindo. Isso acaba de alguma forma nos desgastando. O salmista estava passando esse momento, um momento complexo, difícil, porque ele estava vivendo uma luta prolongada. Quantos de vocês aqui já viveram uma luta prolongada? Muitos de vocês, muitos de nós. Alguns de nós estamos vivendo uma luta prolongada. Alguns de nós estamos vivendo uma luta prolongada. A gente até quer ser feliz, a gente até dá risada, a gente até brinca com a situação, faz piada dela, mas o fato é que só nós sabemos o peso daquilo que a gente carrega. Mas mais do que nós, Deus também sabe. E eu queria hoje te animar em nome de Jesus Cristo. Não é problema perguntar até quando, porque só pergunta até quando quem ainda crê em Deus. Só pergunta até quando quem ainda tem esperança. Só pergunta até quando quem ainda não desiste. Só pergunta até quando quem ainda tem expectativas na alma. Só pergunta até quando quem não abandonou o barco. Mas fato é que talvez você está aqui hoje com uma luta prolongada, alguma coisa que está se demorando demais na sua vida. Mas não deixe de exercer fé, não. Continue em nome de Jesus Cristo. George Miller é um pregador, um missionário inglês muito conhecido pelos seus livros, e um dos seus livros mais vendidos é As 50 mil orações respondidas de George Miller. Muita oração, né? Ele tinha um caderno em que tudo que ele orava, ele colocava lá e colocava a data, e ele datava os seus pedidos. E ele orou para que 3 dos seus amigos se convertessem, tivessem uma experiência com Deus. Ele dava a sua vida, ele tinha orfanatos, ele tinha uma vida. Esse homem foi um homem marcante na história, um dos homens mais fervorosos em fé, em oração, uma sumidade. Se você estudar sobre ele, você vai ficar impactado. E
Se você lesse esse livrinho, você ia ficar impactado também dos testemunhos dele. Mas ele fala desses amigos. E um demorou alguns anos e teve uma experiência com Deus. O outro demorou 20 anos e teve uma experiência com Deus. Mas o outro só veio ter uma experiência com Deus 40 anos depois que ele começou a orar e nunca deixou de orar no seu funeral. Foi no dia que ele morreu. Então ele não viu esse homem ter uma experiência com Deus. Mas quem escreve a sua biografia, escreve a sua história. Ou seja, é uma pessoa que viveu 40 anos numa luta em função de um amigo, porque ele queria que esse amigo tivesse a vida transformada numa área específica. Portanto, hoje eu queria te animar e te motivar, em nome de Jesus, por mais prolongada que possa parecer a sua jornada, e por mais esticada que pareça a sua luta numa área específica, você não pode desistir em nome de Jesus Cristo. Você precisa continuar, você precisa prosseguir, você precisa avançar. É a primeira pergunta que ele faz: até quando me esquecerás, Senhor? Até quando me esquecerás? É horrível ser esquecido, não é não? É ruim ser esquecido. E quando eu penso que Deus me esquece, aí eu caí no tédio do tédio de todos os tédios de ser esquecido. Porque os outros me esquecerem eu entendo, mas Deus me esquecer não. Ele aqui se acha esquecido pelo próprio Deus. Eu queria te dizer que pode uma mãe esquecer-se dos seus filhos e por ele ser irresponsável, mas diz a palavra de Deus que eu não jamais me esqueceria de ti, meu filho. Amém? Você está me ouvindo direito ou não? É que o meu retorno está um pouquinho muito baixo aqui. Então, um tempo de lutas prolongadas acaba de alguma forma nos desgastando muito internamente. Então, se você luta com alguém, tenha fé. A minha mãe lutou com meu pai muitos anos, cara, muitos anos. A gente desanimava ela, falava: mãe, larga meu pai não coisa, meu pai não vira não. O pai é atormentado. A gente falava, me lembro que de menininho falava, a gente até queria. Mas ela dizia: é meu marido. E ela produziu ele em fé e em oração até o fim da vida. Ele só veio ter uma experiência com Deus e veio ser gente mesmo 3 meses antes de morrer, né? Olha, só 3 meses. Só deu para ela provar um bom marido 3 meses. Ele era uma benção, meu pai. Uma benção, para não dizer outra coisa. Então, o pessoal fala que eu meto a lenha no meu pai. Não é, eu falo só a realidade do que é a vida da gente. Mas foi uma luta prolongada. Mas ela é uma heroína, porque ela lutou até o último momento. Enquanto ele não teve um encontro com Cristo, uma vida transformada, ela ficou a vida inteira esperando ele parar de beber cachaça, velho. Ele só parou 3 meses antes de morrer. Mas parou. Parou. O importante é quem vence. Vence aquele que luta a sua luta sem desistir, em nome de Jesus Cristo. Então você caiu, levantou, levanta de novo e vamos em frente em nome de Jesus. A segunda pergunta que ele faz aqui: até quando cobrirás de mim a tua face? Até quando cobrirás de mim a tua face? Você vai ver que essa é uma expressão do Velho Testamento. Esconder de mim sua face significa não ter a tua bênção, não ter a tua atenção. Essa é uma expressão metafórica do Velho Testamento. Até quando esconderás de mim a tua face? Então, se a primeira coisa que pode enfraquecer a minha fé é um tempo de lutas prolongadas, a segunda é a falta de bênçãos aparentes. Não que a gente venha na igreja ou busque a Deus para receber bênção, mas a gente gosta de receber bênção. É claro que a maior bênção nós já recebemos, que é a salvação da nossa alma. E muitas outras eles estão fazendo, mas nós não estamos vendo. Mas quando a gente vê as coisas acontecendo na vida de outros, e a gente não vê elas acontecerem na vida da gente, há um certo desânimo, há um certo abatimento da fé, há um enfraquecimento da nossa fé. Porque a gente olha e nada está nascendo, nada está se casando, nada está dando certo. Parece que as coisas todas estão acontecendo na vida de todo mundo, especialmente nesse mundo de hoje, onde as pessoas registram de forma pública as experiências que elas estão vivendo. E parece que ninguém mais chora, todo mundo só sorri, todo mundo só tem festa, jantar maravilhoso, mesa posta. Ninguém posta as contas atrasadas, ninguém posta as brigas de família, ninguém mostra isso. Então parece que na horta do outro chove e a minha só tem corvo, só tem bicho comendo o que eu plantei. Eu sei que é Abacuque fala: ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que a vaca não dê leite, e aquilo tudo que ele fala, mas eu te louvarei. Eu também falo, mas tem hora que desanima. Desanima. Ou não.
Você só vê chover na horta do outro. A gente fica nessa afirmação do evangelho. Não largo Cristo por não largo mesmo. Mas que dói. Não vai dizer que não dá um enfraquecimento na fé. Não, arranca a perna que eu vou com uma só. Arranca a outra. Não, arranca um olho que eu vou. Não dá uma murchada dentro. A gente serve um Deus vivo. A gente serve um Deus poderoso. Eu não tenho culpa. A gente serve um Deus que fez promessas. Eu não mandei ele fazer, foi eu quem fez. Ele disse que se creres verás a glória de Deus. Ele disse que se a gente buscar ele em primeiro lugar, as demais coisas ele acrescentaria. Uma promessa, ele disse que vocês vão passar por aflição, mas vai vencer. E a gente está esperando essa vitória. A gente está esperando essa concretização dessa busca. Então essa luta é prolongada e a gente não vê bênçãos aparentes, embora miríades e milhares de anjos dele acampam-se ao nosso redor e nos protegem. Porque você não vê isso. Alguns até não acreditam nisso, mas está na Bíblia, você sabe disso, né? Mateus 4. Embora o Espírito conduza Jesus para o deserto, os anjos de Deus o protegem. E eu não sei se você sabe, você deveria enxergar menos demônios e mais anjos. Entendeu? Porque os demônios eles só podem andar ao derredor, diz a Bíblia, mas os anjos ao seu redor. Então eles formam um cinturão de proteção. E eles têm uma luz que sai deles, que quando chega um cão, o cão não aguenta, o cão tem que ficar de longe, entendeu? É como você está no escuro e a gente acende a luz e o olho arde. A Bíblia diz isso, a Bíblia fala isso é ser um cristão, é crer no que diz os evangelhos. E os anjos de Deus, diz Hebreus, são espíritos ministradores da parte do Senhor, que vêm e que estão entre nós e Deus como intermediário de quem vem lutar, batalhar e trazer algo para nós e para a nossa vida. Só que às vezes a gente não está vendo isso se materializar. A nossa vida está só nesse campo da mente, nesse campo racional, nesse campo de convicção, de quem renuncia por Cristo, de quem abandona por Cristo. E amém, tudo isso nós devemos fazer. O que eu estou dizendo é da nossa natureza humana, é que de vez em quando a gente quer ver alguma coisa acontecer. Estou falando bastante? Então a fé se enfraquece quando a gente não percebe certas coisas acontecendo. A fé se enfraquece não só por uma luta prolongada, mas quando a gente vê que Deus se escondeu de nós a sua face, ou seja, parece que não há a bênção dele. Gente, é claro que existe a bênção de Deus. Cada dia que você acorda tem oxigênio, tem o sol, tem a vida, tem tudo produzindo a nosso favor. O mundo não está acontecendo só desgraças oriundas de atitudes e ações humanas. O mundo também tem muita coisa boa acontecendo, é que elas não dão notícias, mas a bênção de Deus é todos os dias sobre o justo e o injusto também, diz as Escrituras. E a gente precisa crer nisso em nome de Jesus. Mas a fé da gente se esfria, e a gente chega no limite quando vive uma luta prolongada e quando a gente não vê as bênçãos aparentes de Deus. Com certeza todo mundo aqui hoje foi abençoado por Deus, mas muitos de nós aqui já não vê uma bênção aparente há muito tempo. Entendeu ou não? E não que Deus precisa ficar mostrando para a gente precisar assim, se encorajando, mas é que a gente tem necessidades, não é verdade? Sabe, é legal, tipo, se você ama alguém e a pessoa diz eu te amo, legal, eu te amo, legal, olha, fiz até uma música para você, eu te amo, legal. Mas você quer um abraço, você quer um negócio prático, não quer? Um abraço, um convite para almoçar lá em casa, se é uma relação íntima, um beijo, é isso aí. Então esse negócio de dizer que eu te amo, mas isso não se concretizar de forma prática, mexe com a mente da gente, mexe com o nosso emocional. A gente às vezes chega no limite porque a gente não vê o mover das águas. Agora veja bem, tem aquele homem de 38 anos lá de João 5, ele luta 38 anos, uma luta longa, mas no entanto ele não se permite ser desgastado por dentro. Tudo acontece para os outros e não acontece para ele, mas ele não desiste. Eu quero hoje te animar também a isso em nome de Jesus. Mesmo que aparentemente não haja razões para existir louvores nos teus lábios, coloca-os mesmo assim, porque Deus te abençoou em áreas que você não percebeu. Em áreas que não percebeu. Por exemplo, uma área que eu creio que Deus ele me protege muito é no trânsito. Eu acho que Ele protege eu muito, porque sempre eu acho que eu estou certo, e sempre as pessoas acham que elas é que estão certas. Eu não sei. Mas eu percebo que eu tenho um pouco de desatenção, né? E Deus me protege muito, porque só riscos para-choque. Só os para-choque. É aquela coisa que eu falo sempre. Eu deixo uma vez por ano. Esse ano até pôde passar esse ano, vou deixar para dezembro.
para consertar uma vez por ano. Aí você conserta só uma vez só. Então não precisa ficar sofrendo a vida toda. Mas o que eu quero dizer com isso? Gente, é que é duro, velho. Quando você vê pingar e chover na horta do vizinho, na sua nada, está morrendo. A grama do vizinho está verde, a sua está murcha, está seca. Pô, legal, a gente vai continuar adorando a Deus, mesmo que saque mais. Mas você está entendendo o que eu estou falando ou não? Por favor. Eu não vivo de bênção, mas o Deus que eu sirvo tem bênção. E eu preciso de ver a bênção dele palpável na minha vida. Eu preciso vê-lo abençoando meus filhos. Eu preciso vê-lo abençoando minha esposa, minha família, meus amigos. Eu preciso vê-lo abrindo portas. Eu preciso vê-lo dando força para ele superar aquela depressão, aquela tristeza, aquela apatia, aquela confusão que ele está vivendo. Senão eu vou murchar por dentro. Eu não posso viver assim. Então a primeira coisa que enfraquece a minha fé, ou que gera cansaço na minha fé, são as lutas prolongadas. A segunda é a falta da aparente bênção de Deus. Então diga comigo para gravar no seu coração. Diga: a falta da aparente bênção de Deus me leva ao esgotamento. Só que eu quero te dizer o seguinte: Deus só vai fazer quando Ele tiver que fazer. Esse é o problema de Deus, é que Deus é Deus e eu sou eu. Então não é problema. Ou seja, para José ele só faz 13 anos depois. Você acredita? E o cara espera 13 anos. Para Davi ele só faz quase 20 anos depois. Para Moisés só 80 anos depois, 40 anos depois. Para Abraão só 25 anos depois. Eu, se fosse Deus, eu seria mais rapidinho, mas eu não sei porque Ele tem um processo de trabalhar na gente, para levar a gente até onde tem que chegar. E não é porque eu não estou vendo que Deus não está fazendo. Não tem esse pensamento burro de só porque você não está vendo não quer dizer que Deus não esteja fazendo. Nesta hora Ele está trabalhando na sua vida, em seu favor, em nome do Senhor Jesus. Pode acreditar nisso. Mas às vezes a gente se sente abatido, se sente no limite, se sente cansado. Eu tenho uma experiência muito ruim nessa área. Eu era novo na fé, então eu ia à igreja na Avenida Francisco Grissério, em Campinas, no centro, e eu via lá que segunda-feira era um dia de culto de testemunho. E todo mundo testemunhava, e um chegava lá e dizia: um emprego bom, o outro um negócio legal, o outro pá, legal. E eu nada na minha horta, só complicação, sabe? Perdendo o trabalho, sabe? Ninguém olhava para mim. Aquela coisa que parece que quando veio uma coisa, parece que chama de fase de Jó. Não tem umas fases de Jó que essa notícia é ruim? E eu me lembro de um dia que eu cheguei em casa agoniado, e eu briguei com Deus. E é bom quando briga com Deus como esse cara está brigando, porque pelo menos quer dizer que você tem fé em Deus, porque senão você não brigava com Ele, não é verdade? Eu brigava com Deus. Eu cheguei em casa, eu me lembro que eu peguei minha Bíblia, joguei na parede e falei: chega! Isso vai me deixar louco! Esse negócio de crente! Rasguei minha camisa, eu estava numa agonia na alma. Eu não sei o que a minha mãe pensou, mas eu estava num dia tomado por uma ira santa. Eu falei: chega, esses crentes é tudo doido, essa igreja é de doido, essa Bíblia é de doido, esse negócio é de doido. Foi o que eu pensei. Mas ao mesmo tempo eu me acalmei, peguei a Bíblia, eu falei para Deus o seguinte: quer abençoar, abençoa, não quer? Vai ter que me aguentar. Mas como é que Deus fica no céu? Não, como é que será que Ele fica? Ele fala: mas é tontinho mesmo, viu? Sabe, mas é porque a minha relação com Ele era tão boa, Ele já tinha me abençoado tanto, mas eu era muito ingrato. Eu ficava vendo a vida dos outros. Não fica olhando a vida dos outros, olha a sua vida. Olha a sua vida. Sabe, quando Deus chega, Ele desconta os aparentes atrasos. Fica tranquilo, só não se perca no meio do caminho. Então, o que é que faz a gente ter a fé esfriada? Primeiro, são as lutas prolongadas. Ele diz: até quando o Senhor se esquecerá de mim? Depois, o que me faz ter a minha fé esfriada? Até quando encobrirás de mim tua face? São a falta das aparentes bênçãos de Deus. E a terceira coisa: até quando sofrerei com preocupações e tristeza no coração dia após dia? São emoções descontroladas, são pensamentos intrusivos. É essa coisa de quem pensa para dentro, é essa coisa de quem por fora até esboça um sorriso, mas por dentro está um negócio escuro, sombrio, terrível. O cara está com vontade de se matar, mas está rindo que nem uma hiena. É aquela menina que está com vontade de meter a faca no pescoço, mas está pintando de batom, passando brilho no rosto, penteando o cabelo, fazendo trouxinha não, coisinha, e vai embora. Chapinha e tá, e vamos embora. Mas por dentro a alma está seca. É isso que ele está dizendo: Deus, essas constantes lutas, essas faltas de aparente bênçãos do Senhor, eu não estou vendo as tuas bênçãos. Pai, eu estou
por dentro eu estou mal, eu estou seco. E se tem uma coisa que acaba por querer enfraquecer e fragilizar a fé da gente, é quando a gente vive esses conflitos da alma. Há uma outra versão que diz: até quando eu vou investigar ou eu vou consultar minha alma. Dá-se a impressão de alguém que vai por um psiquiatra, por um psicólogo, de alguém que vai abrir seu coração. Ele diz: quando eu entro dentro de mim e eu consulto minha alma e o meu coração, eu tenho uma tristeza de dias que não se acaba. Quando é que a vida vai voltar a ser vida para mim? Gente, todo mundo aqui já fez essa pergunta de uma fase da vida, e isso enfraquece a vida da gente. Eu não sei quanto a você, mas dentro de mim mora um ser, que sou eu, e dentro de você mora com certeza um ser que é você. E esse ser aqui dentro, ele briga, ele absolve, depois ele condena. Ele me encoraja, ele fala: não, Valdemir, vamos lá. Mas também tem hora que ele fala assim: para quê? É um ser complicado que mora dentro da gente. Eu acho que mora um monte de coisa dentro da gente. Não são demônios, mas deve morar um monte de nós dentro de nós. Não? Tem dia que acorda o coração: vou desbravar sertão, vou derrubar árvore, vou matar leão e vou enforcar o urso. E tem dia que levanta o ser que não quer nada. Me mate, me domine, chega de viver. Para que viver? Para que existir? A gente é muito dividido, é muito complicado. É complicado entender a gente mesmo. E ele está dizendo que ele mesmo consultava o seu coração. Leia para você ver. Ele diz: olha, até quando sofrerei preocupações e tristeza no coração, dia após dia? Porque, gente, uma coisa é você ficar triste um dia, 2 dias, uma semana, mas quando a coisa vai passando, quando o Prozac não resolve, quando outros Rivotril não resolve. Rivotril só foi fazer ficar mais esquecido. Chegou uma hora que eu falei pro médico: suspende isso aí que você está acabando com a minha memória. Mas não leva. Mas quando a alegria de Deus vem, ela vem reacender o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Talvez o seu até quando é esse. Talvez o seu até quando é esse de uma luta que está prolongando em áreas da sua vida. Mudar um casamento, mudar uma situação financeira, mudar uma situação, sei lá eu qual. Um filho, alguém que é dependente químico. Eu vejo a luta de algumas pessoas que vão por anos. Talvez a sua luta seja de que a bênção aparente de Deus não vem sobre você. Você até desconfia de que muitos testemunhos são comprados. Que ele é comprado. É alguém querendo se aparecer. Não tem essa ação divina, mas tem. Talvez a sua briga seja nessa área do salmista: até quando eu vou consultar minha alma? E todo dia a gente dá uma entradinha na gente. Não dá? Por exemplo, tem coisa que eu procuro não entrar. Conta bancária, é bom não entrar muito. Não fico entrando toda hora. Você fala assim: hoje não. Uma outra coisa que eu não gosto de entrar muito é caixa de correio. Mas agora, como eu tive problema com carta, eu agora não levei mais multa. Parece que eu criei juízo. Porque sempre que eu abria tinha uma carta com brasão. Aquilo trazia uma tristeza para mim. Então eu falava: hoje não, amanhã eu abro. Hoje não, amanhã eu abro. Mas graças a Deus faz meses que está vazia. O que eu quero te dizer? É que talvez nessa consulta íntima sua, como eu já vivi tanto isso, talvez alguns de nós aqui estejamos vivendo isso, nessa sua autoconsulta, nesse seu autoexame, nessa sua autopsicanálise própria e pessoal, nessa sua verificação da sua internalidade. Você está com pensamentos obsessivos, terríveis a respeito de si próprio, da sua existência, e está uma confusão, uma miscelânea aí dentro de você. Há um ser que você tem vontade de vomitar para fora. Eu queria dizer que o salmista estava passando por isso também. E muitos de nós, todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. No momento ou no outro da vida, todos nós passamos por isso. E isso acaba enfraquecendo a nossa fé. Acaba enfraquecendo a nossa fé. A quarta pergunta e última que ele faz é que ele diz: até quando, Senhor? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Então, se a primeira coisa que esgota a minha fé, enfraquece ela, é a luta prolongada em áreas da minha vida, e a segunda é a aparente falta da bênção de Deus, e a terceira são emoções desencontradas, conflitantes, pensamentos intrusíveis, coisas doidas dentro de mim, a terceira é a pressão de um inimigo ou de um perseguidor. Porque, cara, você já está numa luta longa. Você não está vendo bênção nenhuma na sua vida. Parece que o rosto de Deus virou contra. Aí você olha para dentro de si, você está um ser louco.
E aí por fim, você ainda está sendo perseguido por alguém. Vocês já viram? Gente, eu não quero te desanimar não, mas você já viu que é bem nesse sentido, nessa sequência que acontece? De vez em quando levanta um perseguidor, um inimigo. E se não é gente, é o cão. Mas é gente mesmo, é gente vestida de cão. É gente que parece que não é desse planeta, dessa terra. É gente com uma capacidade de maldade terrível. Eu não sei se vocês convivem com essas pessoas. Eu convivo com esses casos. Eu fico pensando, Deus, eu desconfio. Como é que é possível uma pessoa fazer tanto mal assim? Mas isso existe, infelizmente. E é nesse planeta que a gente habita. É nesse planeta que a gente mora. É nesse planeta que a gente mora. Isso traz esgotamento para a gente. Estou muito mole? Você está me entendendo? Dá para ouvir? Será que você já chegou num até quando desse? Será que você está vivendo uma pressão de inimigo? Cara, eu não sei porque toda empresa que eu trabalhava tinha uma perseguição. Tinha um chefe, eu tinha um funcionário. Toda escola que eu estudei tinha um grilinho. Tinha alguém chato. O grilinho era um inimiguinho meu. Tinha sempre alguém. Deixa eu te dizer, não existe ambiente sem conflito. Não existe vida sem confronto. Não existe existência em um terreno estranho. Não existe isso. Mas você pode se fortalecer neste terreno em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Você pode ser o agente do Salmo 91. Tudo pode acontecer ao seu entorno, mas Deus te fará ficar em pé, suportando tudo, vencendo tudo em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém mesmo? Então esse homem está passando por isso. Esse salmo ele se divide em 3 partes. E se a primeira é uma reclamação, se a primeira é quando ele despeja as suas dores, as suas agonias, nesses 4 pontos, nessas 4 perguntas. Depois ele passa por uma oração. Aí ele começa a conversar com Deus, como quem, já falei do que dói. Aí ele começa no verso 3 dizer: olha para mim, Senhor. Ou seja, me enxergue. Você já conversou com alguém que não olha nos seus olhos? Você fala: olha para mim. Para de prestar atenção no que você está prestando atenção. Olha para mim. Porque uma coisa é olhar olhando dentro do olho, outra coisa é ouvir sem olhar no olho. É preciso olhar para mim. Ele diz: Senhor, olha para mim. É isso que ele ora no verso de número 3. Não esconde de mim tua face, Deus. Olha para mim. Vira teu rosto para mim. Estende tua mão de favor para mim. Que os teus olhos em mim enxerguem. Meu Deus, você já viu o que uma criança faz aos olhos dos pais? Qualquer coisa, porque ela se sente segura. Você já viu criança que vai pular de altura e ele fica olhando para o pai? Vê se o pai vem. Ele vai fazer uma malinesa, porque ele se sente seguro. O simples olhar do pai diz: vai que eu estou aqui. Não? Entendeu ou não? Olha para mim, Deus. Bota a tua atenção em mim, Senhor. É a oração dele. E hoje o que eu preciso em você pedir para Deus é isso. Deus, olha para mim, coloca os teus olhos em mim, me encoraja com o teu olhar, Deus. Deus, vire a tua face em meu favor. Deus, abençoe a minha vida. Deus, socorre-me. É isso que ele está fazendo. Ele diz: olha para mim. Ele diz: e responde-me. Me dá uma resposta, porque até então só o teu silêncio é que está acontecendo na minha vida. Nada está mudando, Pai. Nada está saindo do lugar. Responde-me. Ou seja, não se esqueça de mim. Traz uma resposta para as carências da minha alma, Senhor meu Deus. Eu peguei essa Bíblia aqui, que é um pouco diferente da sua, porque ele diz: e renova o brilho da vida nos meus olhos. Renova o brilho da vida nos meus olhos. A semana passada a gente usou um texto, que foi o texto, nós falamos sobre, quinta-feira passada, sobre precipitação. E nós falamos quando Saul se precipita numa guerra e faz um voto que ninguém deve comer. Ninguém deve comer para enfrentar o inimigo. E isso é uma coisa insensata que ele faz, porque os soldados ficam fracos. Mas o seu filho, que não tinha ouvido aquilo, chega. E quando ele chega num campo, sem saber que havia esse voto louco, precipitado, o filho pega da lança e pega um mel que ele encontra no chão e come. E lá nesse texto é que tem algo parecido com isso que está escrito aqui. A Bíblia diz que voltou o brilho aos olhos de Jonatas. Ou seja, a vontade de viver. O que ele está dizendo não é: Deus, olha para mim, Deus, me responde, me dá uma resposta, Deus, me dá uma direção. Ele está dizendo: Pai,
e faz os meus olhos brilhar novamente, porque senão os meus amigos me verão morto. Ele está dizendo: Deus, me devolve o brilho nos olhos, me devolve a alegria no coração, me devolve a satisfação existencial, me devolve, meu Pai, a vontade de rir por nada, me devolve a vontade de amar os outros, me devolve a vontade de dormir e de acordar, me devolve a vontade de lutar por algo na minha vida, me devolve, meu Deus, em nome de Jesus, me devolve, meu Deus. Talvez essa hoje seja a minha e a sua oração. Talvez hoje você esteja no seu limite espiritual, talvez no seu limite emocional, talvez hoje você esteja no seu limite físico, de luta, de perseguição, e você deve, como ele, orar: ilumina os meus olhos, me mostra o caminho, me dá uma direção, e me ajude a não vacilar, a não ceder, para que eu não seja vencido. Eu preciso vencer, os meus adversários não podem me ver morrer, eu preciso viver, porque a vida é mais forte. Eu termino dizendo para você 3 atitudes que o salmista toma. Continua confiando em Deus, continua fazendo de Deus o fiador da sua vida. Acredite que Ele tem poder para direcionar os seus passos. Confiar é sentir-se seguro nos braços daquele que é teu Pai, que é teu Senhor, que é teu dono, que é teu comandante. Para com a crise espiritual de alguém que acha que Deus não olha para ele e já se esqueceu dele, ele diz: contudo, ou seja, apesar de, eu confio no teu amor. Eu confio. E hoje eu queria que você renovasse a sua confiança em Deus, em nome de Jesus. Que apesar de você mesmo, da vida e de tudo, ainda vale a pena levantar-se em confiança ao Senhor, em nome de Jesus. Em relação à tristeza, ao abatimento da alma, em razão do olho sem brilho, ele diz: contudo eu confio no teu amor, vírgula, o meu coração se enche de alegria e satisfação na tua salvação. Em relação à tristeza e ao abatimento da alma, ele diz: eu vou me alegrar na alegria divina. Pai, eu vou me alegrar na salvação que virá. Eu creio na salvação que virá, eu creio na mão de Deus que vai se estender por mim. Eu confio no teu caráter, eu confio em quem o Senhor é. E Pai, eu resolvi que eu vou alegrar a minha alma, porque a minha alma vai estar posta na tua salvação. É aquilo que Paulo diz aos Romanos, que a esperança, ela torna o coração feliz, alegre. Eu não vou viver uma vida abatida, amarga e entulhada na alma. Eu creio no Deus da minha salvação. Salmo 51, Davi fala disso também. Devolve-me, Senhor, a alegria da minha salvação. É olhar para Deus e ver em Deus alguém que estende a mão e que me tira de um atoleiro e que me coloca em pé para me abençoar da melhor forma possível, em nome de Jesus. E em lugar da luta e do embate, do corpo vencido, ele diz: eu vou louvar e eu vou cantar. Porque ele começa a se lembrar dos inimigos vencidos no passado. Ele começa a se ver restabelecido e forte para os inimigos que ele vai vencer no futuro, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês estão meio presbiterianos, assim, hoje meio coisados, mas vocês me entenderam, né? Amém? Essa palavra é uma palavra que abençoa teu coração. Talvez você chegou aqui hoje assim: até quando, Senhor? No limite. No limite. Então deixa eu te dizer uma coisa: ainda não é seu limite, você tem muito mais lenha para queimar, fica tranquilo, tá bom? Mas é compreensível, porque até o salmista passou por isso. Talvez você venha de um embate, de uma luta longa, mas ela vai terminar. Ela vai terminar. Nada para sempre. Até na Palestina um dia ela vai terminar. Ela vai terminar. Sua luta vai terminar. Talvez você venha de uma situação de abatimento na alma, na consulta que você tem para sua alma. Cara, é uma tristeza que você não sabe de onde vem, você não tem controle sobre ela. Vai melhorar, Deus vai trazer um tempo de riso, um tempo de alegria. O choro pode vir ao anoitecer, mas pela manhã a alegria vem. Eu digo que nesse salmo é legal porque ele trata com incerteza sobre o choro, mas com plena certeza e absoluta certeza sobre a alegria. Ele diz: o choro pode vir, pode não vir, mas a alegria vem, e ela vem pelo amanhecer.
Então espere pela alegria de um novo dia em nome de Jesus. Talvez você está aqui hoje, parece que Deus virou o rosto de você e a bênção dele não cai sobre a tua vida. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que os olhos de Deus se voltam para você em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, e a face dele é voltada para você em nome do Senhor. Talvez você está aqui hoje se sentindo perseguido por inimigos que são incansáveis, por gente que quer teu mal, e você sabe que tem gente que quer o nosso mal, mas tem um que quer o nosso bem, e esse um que quer o nosso bem vale por todos aqueles que possam querer o nosso mal, e ele é o nosso protetor em nome de Jesus Cristo. Fique em pé, por favor. Até quando, Senhor? Até quando? Gente, eu queria orar com você, e eu não quero que você se envergonhe, não. Pastor Rafael vai chegar aqui em cima para orar por nós. Será que você chegou aqui hoje? Será que essa pergunta fez parte do seu dia, da sua semana, ou tem feito parte da sua vida? Será que algo de tudo que a gente disse hoje tem a ver com você? Se tem, vem aqui na frente para a gente orar. Vem aqui na frente para a gente restabelecer nossa confiança em Deus, esperar na salvação do Senhor e louvar por nossa vitória sobre aqueles que querem ser os nossos perseguidores e nossos inimigos em nome de Jesus. Amém, queridos? Cadê o pastor Benino? Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Mas eu quero que você, nesse momento, você ligue o seu pensamento. Você esqueça da dificuldade que você tem vivido, esqueça dos problemas que você deixou na sua casa. E você comece agora a trazer a sua memória. A Bíblia, a palavra de Deus diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E nessa noite, você pode não ver a esperança em nenhum lugar, mas a esperança sua está no Senhor. E Ele pode restaurar as suas forças nessa noite. No nome de Jesus. Pai, eu oro agora, meu Pai, por esses irmãos que aqui estão, meu Deus. Nós reconhecemos, meu Pai, a fragilidade da nossa alma diante de tantos problemas, meu Pai, diante de tantas dificuldades, tantas perseguições, meu Pai, tantas percas. Nós reconhecemos, meu Pai, que muitas vezes nos sentimos cansados, desanimados, desacreditados, meu Pai. E pode haver pessoas aqui em nosso meio que não consigam encontrar força mais para viver, meu Pai. Não vem mais alegria em viver, mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós oramos por esses irmãos que aqui estão, meu Deus, e nós repreendemos todo mal. Nós repreendemos, meu Pai, toda amarração do inferno, em nome de Jesus Cristo. Toda palavra contrária lançada contra a vida desses irmãos, nós anulamos em nome de Jesus. Toda palavra de derrota lançada contra a vida desses irmãos, nós anulamos em nome de Jesus Cristo. A tua palavra nos diz, meu Pai, que o Senhor levanta o que está caído e dá força ao que está cansado. E nessa noite, em nome de Jesus, nós ministramos o milagre, nós ministramos a bênção do Senhor, nós ministramos, meu Pai, a força do Senhor, o vigor do Senhor em cada vida que aqui está, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, meu Deus, tire as vendas dos nossos olhos, para que nós possamos contemplar, meu Pai, as tuas mãos, o teu poder, a tua graça e a tua presença no meio, na nossa vida, no meio da nossa família, no nosso trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Diga: eu creio, diga: eu confio, que as mãos do Senhor estão sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus planos, sobre os meus sonhos, em o nome de Jesus. Amém e amém.